Olá, meus queridos irmãos e amigos. É uma imensa alegria poder estar aqui transmitindo mais esse estudo na Palavra de Deus. Temos feito vários estudos no livro de Salmos e gostaria de louvar o nosso Deus por essa oportunidade e orar por esse tempo para que Deus possa preparar o nosso coração para esse momento. Vamos, de onde você está, baixar a sua cabeça, fechar seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Nosso Pai eterno e querido, obrigado porque o Senhor tem, Deus, nos dado o Teu Espírito para falar contigo. Pedimos que nesse momento o Senhor possa abrir o nosso coração, nosso entendimento para compreender aquilo que o Senhor quer informar por meio do estudo da Tua Palavra. Pai, fala conosco, retira tudo aquilo que, ó Deus, precisa ser removido para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar com cada um que ouve esse estudo. É o que pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois bem, hoje gostaria de expor o estudo do livro de Salmos, Salmos de número 12. Nós vamos ler esses Salmos, prepara a sua Bíblia e vamos então fazer uma meditação nesses Salmos. Diz assim o salmista: o título dos Salmos é Auxílio contra a Falsidade. Um salmo ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas, um dos Salmos de Davi, onde diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores, o coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Aqui o salmista começa e termina com um cenário de como reinam os perversos, mesmo diante de um cenário sombrio. A verdade, como ele diz aqui no verso 5, por causa da opressão dos pobres, dos gemidos dos necessitados, mesmo diante desse cenário, brilha em todo o seu esplendor uma expectativa de que existe um Deus que tem uma solução, que vai agir. Então esses 8 versos aqui desses salmos, eles têm características bastante sutis de repetições e fortes contrastes entre o sábio, o homem justo, o homem que anda com Deus, e também os ímpios. Davi aqui ele fornece um teste do ouvido espiritual, ensinando a nós usarmos o nosso ouvido espiritual, no qual o discípulo de Cristo ele deve ter o discernimento para fazer a leitura apropriada de tudo que está acontecendo à nossa volta e poder assim fazer um comparativo e distinguir o que é do justo, do sábio, o que é do ímpio, daqueles que não temem a Deus. Então a primeira lição que podemos dividir assim esse salmo é sobrevivendo à propaganda desse discurso depravado. Como é que nós vamos então sobreviver diante desse cenário tão sombrio? A primeira coisa que a gente deve lembrar que é apenas através da oração. Versos 1 e 2, o salmista diz: socorro, Senhor, já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens.
falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Ou seja, Davi estava tentando usar uma lente espiritual para ver se existia algum homem piedoso, algum homem justo, e naqueles dias estava em extinção. Já não há. Que situação! Parece muito com a realidade dos nossos dias, onde nós olhamos o cenário mundial e não encontramos esses homens, estão em extinção. O homem piedoso é aquele homem que tem características de um homem que realmente ama a Deus, ama a palavra de Deus, vive para Deus. Um homem que tem sua prioridade agradar a Deus. O homem que tem uma vida piedosa é um homem que busca a Deus constantemente, que tem uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida de dedicação ao Senhor. E realmente, se olharmos à nossa volta, vamos encontrar pouquíssimos homens desse perfil. Essa era a realidade dos dias de Davi. Estamos cercados de dúvidas, de incertezas sobre a existência de uma pessoa justa e que caminha pela fé. Davi também fala sobre a falsidade, acusando e se magoando com os ímpios pelo motivo de utilizar palavras que destroem, que machucam, que acabam sendo uma marca muito profunda na vida daqueles que realmente estão aí nos cercando, que não são pessoas que têm uma vida realmente piedosa. No Novo Testamento, essa palavra piedoso é usada por mais de 40 vezes, exatamente para mostrar a necessidade que temos de ter uma vida assim. E nós temos que lembrar, Davi nos ensina a usar essa lente espiritual para perceber que os homens piedosos estão em extinção. Devemos orar a Deus por sua graça, para que Ele salve pessoas, para que Ele nos ajude a perceber esses que estão completamente na contramão, os eleitos de Deus que estão por aí, talvez cometendo coisas absurdas, mas que Deus quer nos usar para levar uma palavra para que eles atendam ao chamado de Deus. Outra maneira de sobreviver a esse terrível cenário sombrio que o salmista aqui nos fala é pela petição, né? Verso 3 e 4 ele diz: corte o Senhor todos os lábios bajuladores e línguas que falam soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Então Davi, ele aqui nos mostra que esses pecadores, bajuladores, abusam verbalmente demais, né? Eles estão à espreita e até além do senhorio que é atacado dos justos, também ataca até o próprio Deus. Cadê? Ele diz: quem é Senhor sobre nós? Quem é? Então a sua petição aqui no verso 3, na primeira parte, é: corte esses homens. É como que Davi estava dizendo, com a língua eles prevalecem, os lábios deles estão aí. Então no verso 3, parte A: corte o Senhor todos os lábios bajuladores. Então ele pede que Deus extermine esses homens por causa dos seus pecados ofensivos de mentiras. Muito parecido com o que temos lá em Salmos de número 5, verso 8 e verso 9, quando então o salmista diz assim, verso 8 e 9: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é como crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeio. Então Davi estava cercado por esses homens que estão aí. Então ele diz: corte, Senhor. Eles não
tem temor de Deus. Ele relata que os perversos não se abaixam perante a autoridade de Deus. Por isso, eles acreditam que podem falar o que quiserem, mesmo magoando ou marcando profundamente as pessoas. Meus amados irmãos, meus queridos amigos, nós estamos diante dessa realidade, infelizmente. Muitos têm atacado, têm ferido, têm magoado muitos que estão aí tentando fazer as coisas para o Senhor. E de uma maneira ou de outra acabam atingindo, muitos servos de Deus têm desistido do ministério por causa de palavras. Muitos pastores estão frustrados por causa de palavras. Muitos homens que já entraram em igrejas têm sido banidos da igreja por causa de ofensas profundas. E como é que nós temos reagido a tudo isso? Então, usa a tua lente espiritual. Usa a tua lente espiritual para que você possa enxergar qual é a realidade então que nós estamos vivendo. Então, como é que você vai enfrentar isso? Pela oração, pela petição. Davi nos ensina a não tolerar aqueles que estão mergulhados no pecado, bajuladores, mentirosos, fazendo coisas que Deus abomina. Lembra que o salário do pecado é a morte. Então, esse pecado desses homens não são para nos levar a pecar, mas a repudiar e a nos colocar como homens piedosos, porque eles estão em extinção. Então, quando você vê alguém agindo dessa forma, lembra que eles estão mergulhados no pecado. Eles precisam urgentemente se arrependerem de seus pecados. A segunda verdade que eu posso destacar aqui para a gente meditar é a segurança na proteção do discurso divino. Como é que nós vamos então, mediante esse cenário, tentar extrair algo para nos segurar, para nos deixar firmes, para nos ajudar a perseverar? Como desfrutar dessa segurança? Primeiramente, nós vamos ver no verso 5 pelas promessas divinas. Aqui a gente tem no verso 5, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Então, as promessas de Deus, o Senhor, ele põe à prova o justo para determinar a qualidade da sua fé. Isso, se você voltar um pouquinho no Salmo 7, verso 9, quando o salmista diz assim: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Nós temos aquele que nos dá essa promessa de que ele é o defensor da causa dos justos. E também a pergunta: será que você que nos ouve, tem agido com justiça? Você tem tido uma vida justa diante de Deus? As pessoas podem olhar para as suas atitudes e ver que você é um homem justo em tudo que faz, seu proceder, sua maneira de falar, de lidar com a impiedade. Uma segunda maneira de desfrutar dessa segurança, além das promessas, é pela pureza divina. Olha o que temos aqui em verso 6, quando o salmista diz: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurado 7 vezes. A palavra do Senhor faz um contraste com as palavras dos pecadores arrogantes. A pureza da pessoa de Deus assegura a pureza das suas promessas. Interessante, se você for um pouquinho para frente aqui, no Salmo 19, quando o salmista está falando sobre a palavra do Senhor, ele diz no verso 7, a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Ele diz ainda, o testemunho do Senhor é fiel
e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que maravilha é a palavra de Deus! Se você estiver desfrutando da palavra de Deus, você vai desfrutar das promessas de Deus. Se você é alguém que realmente tem prazer na lei do Senhor, você vai se deleitar com o seu cuidado, porque as promessas do Senhor, a pureza do Senhor e da sua palavra, elas vão inundar o teu coração. E aquilo que poderia te destruir pode te dar um raio de esperança de que você pode iluminar a vida daquela pessoa e levá-la a mudar radicalmente, porque esse é o papel da palavra de Deus. Então, tudo tem seu tempo. O Senhor vai estabelecer a sua justiça. Ele quer lhe usar para isso. Então, lembra, como é que eu vou desfrutar dessa segurança, dessa proteção? Pela promessa, pela pureza divina. E uma terceira, pela perseverança divina. Versos 7 e 8, quando ele diz: sim, Senhor, tu nos guardará desta geração, nos livrará para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a velhice é exaltado. Ou seja, aqui o salmista mostra que mesmo com Deus prometendo o juízo final, ainda tem pessoas que dividem e continuam destruindo as outras pessoas com a sua língua. Mas Davi tem certeza que com a ajuda do Espírito Santo, a luta contra o mal vai vencer, mesmo com esse mundo pervertido, inundado de pessoas que não são piedosas. Nós temos uma garantia, temos uma segurança de que Deus está ao nosso dispor, porque o Senhor vai te guardar, o Senhor vai nos proteger. Então, perseverança, não desista, não ceda, continua firme, olhando para a palavra, para as suas promessas, para a pureza dessa palavra, para o poder dessa palavra. Então, não deixa de meditar naquilo que Deus tem para a tua vida. Não perca tempo olhando qualquer coisa. Invista seu tempo com a palavra de Deus. Se você ler o capítulo 119 dos Salmos, você vai ver tudo sobre a palavra de Deus. O poder da palavra de Deus, a riqueza da palavra de Deus. É como o salmista disse ali no Salmo 19, ela é como um ouro depurado. Ele fala que as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurado 7 vezes. Ela tolera, suporta o calor. A tua fé deve ser assim. Então persevera, meu irmão, meu amigo que nos ouve. Davi nos ensina que a palavra de Deus, ela dispõe de todos os recursos para superar as crises existenciais mais adversas que os ímpios possam lançar sobre os seus filhos. A pergunta é: será que você tem dado tempo para estudar, meditar na palavra de Deus? Será que você e eu temos feito realmente com que a palavra de Deus seja estabelecida no nosso proceder? Tem muitos dizendo que andam com Deus, mas não investem tempo em meditar na palavra de Deus. Até para estudar um pouco a palavra, eles têm dificuldade, né? Então lembra, você precisa se voltar para ter uma vida piedosa, porque os homens piedosos estão em extinção. Os ímpios estão tentando dominar, atacar os homens poucos piedosos que existem. Mas nós temos uma promessa, meus queridos.
nós temos uma segurança de que Deus vai nos proteger. Deus já disponibilizou suas promessas na sua palavra. Ele já disponibilizou a pureza da sua palavra. Ele já te deixou a oportunidade de você e eu perseverarmos na palavra de Deus. Então não abra mão disso. Faz com que a tua vida seja inundada pela palavra de Deus. Não abra mão disso. Medita logo cedo na palavra de Deus para que você e eu sejamos encontrados fiéis. Que Deus possa preparar o seu coração para que juntos possamos buscar esse conhecimento, para que a nossa vida seja piedosa, para que quando procurarem homens piedosos, como o salmista disse, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Você e eu possamos estar lá na lista, o primeiro. As pessoas vão olhar para ti e vão perceber que você é diferente. Então, vamos orar para que Deus levante uma geração de homens, mulheres piedosos que vão marcar a sociedade. Se você não tem sido alguém que tem demonstrado ser uma pessoa piedosa, peça a Deus agora que Ele prepare o teu coração para que você mude as suas atitudes, para que você mude a maneira de fazer a leitura do que está acontecendo. Use sua lente espiritual para que você e eu sejamos pessoas que realmente se dedicam à vida com Deus. Que Deus prepare-nos, nos abençoe e nos dê esse privilégio de sermos homens, mulheres que vão impactar essa geração com as nossas próprias vidas sendo transformadas pela palavra de Deus. Eu quero orar por ti e quero agradecer pela sua dedicação em estudar conosco esses salmos. Que Deus possa lhe preparar para sempre estar aberto ao estudo das Escrituras. Aos amados irmãos aqui de Taquara, aos nossos amigos que nós amamos, que Deus tem um plano para a tua vida. Não para, não deixa de estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, para que Deus abra o teu entendimento. Eu quero orar por ti. Pai, obrigado por esse estudo. Que a tua palavra, Pai, possa abrigar no coração desses queridos que nos ouvem, para que o Senhor fale diretamente com eles, abrindo o seu entendimento, para que eles reconheçam que são pecadores, que não têm agido como homens e mulheres piedosos. Que, ó Deus, a tua igreja que está se reunindo, espalhado pelo mundo, possa reconhecer que precisamos de pessoas que amam ao Senhor, que servem e adoram ao Senhor, que estão firmadas nas promessas do Senhor, que perseveram nos caminhos do Senhor. Pedimos a tua bênção em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa se deleitar no estudo da palavra de Deus sempre que o Senhor lhe der a oportunidade. Fica com Deus, que a graça e a paz de Cristo reina sempre no teu coração. Amém.